Boa tarde, eu de novo, a irmã Domingas, e estou passando para dividir a palavra de Deus com vocês, viu, meus amados, viu, minhas amadas, né? Tem uma tarde boa, né? Aqui tá frio. Já falei para vocês que moro aqui na Suíça, num lugar que tem Alpe, que lá em cima das serras é cheia de gelo. Ainda não criou, não, os gelos. Ainda estão num clima assim de quase outono por inverno. Mas está fazendo frio, né? Quem me assiste aí do Brasil vai ficar com um pouquinho de inveja, hein? Porque aqui tá fazendo fresco demais. Aí tá fazendo calor demais. Então, meus amados, minhas amadas, oro que essa palavra sirva de reforço espiritual, de caminho para as suas vidas, porque essa palavra é de Deus, não é minha. Então, tudo que Deus deixou na sua palavra é para o bem-estar nosso, para o nosso crescimento, para nosso entendimento, amadurecimento, para caminhar com Ele, né? Com Jesus. E quem ainda não tem não começou essa vida com Jesus, é melhor começar, porque só Deus nos dá alívio, satisfação dentro do nosso ser. As depressões morrem, vai acabando, porque aonde o Espírito de Deus chega, as trevas vão embora. E como eu, que já fui depressa, eu sei o que é ter um espírito escuro com a depressão. Mas o Espírito de Deus chega por meio de Jesus Cristo. E aí vai embora a depressão e entra a felicidade, a satisfação dentro do nosso ser. E a palavra de Deus nos ajuda nisso, no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. O título é Os Perseguidos. Quem é perseguido somos nós. Isso aí ninguém quer, né? Mas a gente vê que a palavra de Deus, quem andava fazendo a vontade de Deus, como os escolhidos dos discípulos, dos apóstolos, eles não viveram bem, numa boa aqui nessa terra, não. Então, por isso que o título é esse, Os Perseguidos. Eles não viveram bem segundo os olhos humanos, mas segundo os olhos de Deus, né? O que a pessoa quer, né? O que o ser humano precisa? De felicidade e paz. E o Senhor traz isso, não é? Essa é a maior riqueza em Jesus Cristo. Então vamos ver, ler comigo 2 Timóteo 3, 12, que traz esse título. Todos os que querem viver vida cristã unida com Cristo Jesus serão perseguidos, não é? E foi desse jeito mesmo, e é ainda dessa forma. Então, em 2 Timóteo 3,16, diz, pois todas as escrituras sagradas é inspirada por Deus, é útil para ensinar, é verdade, é verdade, e para condenar, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. No 17, no mesmo capítulo, diz ainda, e isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa obra. Primeiro a gente vem aprender da palavra como é
que deve andar. Porque ela vem para condenar aquilo que é errado, né? Ela é verdadeira, vem para corrigir o que aos olhos de Deus não é certo, né? Corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver e aí vai. E depois que a pessoa aprende isso da palavra de Deus, ele está pronto. Deixou a palavra de Deus entrar, trazer dentro do seu coração aquilo que ela veio trazer para nós, que é fazer tudo isso na nossa vida, aí ele está pronto para fazer toda a obra boa que Deus quer de nós, né? Então, segundo Timóteo 4 diz assim, segundo Timóteo 4 diz assim, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. A gente tem que pregar a palavra, mas a palavra, porque Deus, amados, tem compromisso com a palavra dele, que ele deixou. Não é com alguma emenda humana. Deus não tem compromisso com aquilo que o homem inventou. Ele tem compromisso com aquilo que está dentro do evangelho, né? Então, seja a tempo e fora de tempo, né? Procure convencer, né? Mostrando a palavra sempre, repreendendo. E tem muita gente que diz, ai, de repreender, quem é tu para me repreender? Mas você vai repreender com a palavra, porque você vê como a pessoa está caminhando e vê que a palavra diz o contrário, porque muita gente ela é enganada e levada por sofisma. E o sofisma é tipo o quê? Que tem o grão, né? O grão e o joio. A palavra de Deus disse isso que num caminho espiritual tem na vida de uma pessoa o joio, tem na vida de outra pessoa o grão verdadeiro, não é? Aí a pessoa está caminhando com o sufisma, com aquilo que ela aprendeu com o grão, com o joio, que parece ser de Deus, mas não é. Porque só aquilo que vem da palavra, que ela veio orientada, que ela veio inspirada, que a palavra de Deus veio inspirada do Espírito Santo, tem diferença de alguém que veio ensinando com a sua própria sabedoria, né? Sua própria sabedoria, ela não traz resultado de quê? Resultado espiritual. Porque o homem, ele é natural e a mente dele é limitada. Se você vai ensinar coisas para a vida espiritual, tirada da mente, por mais que ele seja um grande, renomado, uma pessoa instruída, uma pessoa que não tem não sei quantos diplomas, não sei, ele tem aquilo que ele tem, não serve para o espírito, serve para a alma, serve para nosso ser, para nossa matéria, não é? Mas não serve. O que é que serve para a vida espiritual é aquilo que é espiritual. É aquilo que vem inspirado de Deus, que no caso é as escrituras. Ela veio inspirada de Deus, como está escrito aqui em 2 Timóteo 4, 2. Ela é inspirada. Ela é inspirada, então ela vai servir para corrigir o espírito nosso, porque o nosso espírito ele tem que ser também ensinado a viver conforme a vontade de Deus. Deus é espírito e ele mandou homens inspirados do espírito a ensinar os nossos espíritos que não estavam caminhando justamente porque somos de natureza caída, de Adão e Eva, então somos separada de Deus
por causa desse pecado aí que entrou na vida do ser humano. Então, ele vai ser ensinado espiritualmente. Por isso é que os doutores dessa terra não podem ajudar quem está caído espiritualmente, quem está afastado de Deus espiritualmente. Vai servir as escrituras porque foi inspirada espiritualmente do Espírito Santo que vai servir. Quem está afastado de Deus pelo pecado vai ter que escutar a palavra de Deus para poder abrir os ouvidos espirituais e assim ser transformado segundo aquilo que Jesus, que Deus quer de nós. Exato. Então, a palavra de Deus diz assim, diz também que nos finais dos tempos, vai vir tempos onde é que está escrito, é que eu tenho que ler sempre da palavra. Eu não posso falar nada que eu penso e que eu acho. A palavra diz, porque de né, mas essas pessoas, né? Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. O verdadeiro é o que? A palavra de Deus, que é inspirada do Espírito Santo. Mas seguirão os seus próprios desejos, certo? E arranjarão para si mesmo uma porção de mestre que vão dizer o que eles querem, né? O que eles querem ouvir, para dar atenção às lendas. Mas você se lá maneja, moderada, que você seja o quê? Eu e você que já escutamos a palavra e devemos ter essa responsabilidade de ensinar essa palavra inspirada do Espírito Santo a outras pessoas. Mas essas pessoas, elas estão carnais, elas estão ainda carnais, então ela não entende bem as coisas espirituais, portanto, elas não querem escutar, elas não querem assistir, ela não quer acolher a palavra de Deus no seu coração. Elas não querem, ela se revolta. Mas aí, Deus, como sabe disso, então ele chamou pessoas para poder ter essa paciência de ensinar, né? De ensinar a palavra de Deus às pessoas que não querem saber, né? Que procura mesmo para si coisas que elas acreditam, né? Fábula, essas coisas. Aí quando disse, olha, isso aí você aprendeu dessa maneira, mas a palavra de Deus não diz dessa maneira. A palavra de Deus, por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Vem gente, quando eu vou pregar o evangelho a alguém que tem cheio de confusão, né? Sincretismo nas suas vidas, elas têm uma religião, não é que elas não têm, mas ela não tem a verdadeira palavra. Elas têm um pouquinho da palavra e um pouquinho de sincretismo e um pouquinho, então elas são perturbadas. Então, quando a gente vai, olha, mas a palavra de Deus diz isso, elas ficam chateadas. Por quê? Porque elas ainda não tinham esse contato com a verdadeira palavra, com a palavra inspirada de Deus, né? Que está escrito aqui. Toda a escritura é inspirada de Deus. Então, a única palavra que pode transformar a vida de uma pessoa
de um ser carnal a um ser espiritual é a palavra de Deus, porque ela é inspirada, né? Ela é inspirada do Espírito Santo. Então ela vem fazer o quê? Ela vem fazer de você uma nova criatura. E quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você entende quanto é bom Deus, quanto Ele está interessada em fazer as coisas boas para a sua vida, o bem para a sua vida, quanto Ele está interessada na vida presente, na vida futura e na vida eterna. Porque o ser carnal, ele se interessa nas coisas o quê? Só carnais, só para essa vida. Se eu tenho um bom carro, se eu tenho uma boa casa, se eu tenho uma família com saúde, se eu tenho dinheiro no banco, se eu tenho... Aí eu estou interessado nessas coisas só. Mas não estou interessado na transformação do meu espírito, do velho homem, para uma nova natureza, para poder ter o direito de entrar no reino de Deus. Porque nós fomos ensinados muitas coisas erradas. E a gente fica ali, que isso é lenda, que o homem inventou. Que todo homem pode entrar no reino do céu. Morreu, vai para o céu. Não é assim. Jesus mesmo disse que nós temos que escutar. Ele falou, aqueles que estão em mim e eu estarei em vós, né? Então, ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês estiverem em mim, eu estou em vocês e o Pai também estará em vocês. Então, como é que Deus vai deixar a casa dele aqui? Quando nós sair desse mundo e essa casa que habitou o Pai e o Filho e o Espírito Santo, que somos nós, como é que ele vai deixar essa casa aqui para ir para outras direções espirituais, que eu nem vou dizer qual, e deixar o nosso espírito, a nossa alma abandonada? Não vai. Ele vai levar com nós, com ele. Porque Jesus foi quem disse isso. Ele disse em João 14, né? 14:3. Eu vou vos preparar um lugar. Quando esse lugar for pronto, eu verei para pegar vocês, para ficar comigo. Onde estarei eu, estareis também vocês. Agora, se ele deixou isso essa ordem para todo ser humano da terra. Agora, depois, eu vou pegar e pôr no lugar dele outros intercessor, né? Intercessor que vai interceder entre eu e o Pai. Sendo que ele que disse que ele que é nosso intercessor, ele que intercede entre o Pai e o ser humano, é Jesus. Aí eu, com meu orgulho, pego outros intercessor para a minha vida. E aí, quando ele vier buscar os dele, vai encontrar você na reta via que ele ensinou? Tendo um relacionamento com o Pai por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que deu sua vida na cruz do Calvário, para que qualquer um que crê nele, vai também obedecer o que ele deixou dito. No Sermão da Montanha, em Mateus 5, ele ensinou muita coisa para nós. E muita gente que se diz cristão nem olha para aquelas coisas que ele deixou escrito em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Nem olha e também não se interessa. Então, nós que nos chamamos cristão, devemos ver se nós estamos em Cristo e se Ele está em nós. Ele diz que a árvore se conhece pelo fruto. Nós devemos examinar nós e ver qual é o fruto que nós estamos dando. Estamos dando fruto para a glória de Deus
Ou estamos dando os frutos para a nossa própria glória? Não. É que o que me interessa é o meu glamour aqui nessa terra. É porque eu quero mostrar para os outros que eu sou muito importante, mas para o mundo, mas para as pessoas. Mas o que é importante mesmo é se eu sou importante para Deus. E, evidentemente, nós somos importantes para Deus. E tanto é que Deus deu o seu filho para nós, o tanto que nós somos importantes, mas depois nós não valorizamos aquilo que ele nos entregou, que foi um presente. Que presente foi esse? Jesus. Ele nos deu um presente para nós. Nós não merecíamos. A palavra de Deus é escrito o seguinte: enquanto nós não merecíamos nada, éramos separados de Deus, nada merecíamos, como até hoje não merecemos, mas a gente aceitou Jesus como nosso suficiente Salvador. Deus diz que ele não reparte a glória dele com ninguém. Não reparte. Agora, como é que nós vamos nos prostrar na frente de alguns seres humanos que já morreram, mas os homens fizeram deles santo? Quem disse que eles eram santos? Quem disse que eles eram santos? Só se eles caminharam segundo o propósito de Deus nessa vida. Que Jesus disse, seis santo. A palavra de Deus diz, seis santo, porque o Pai de vocês é santo. Então, eu estou caminhando no caminho da santificação. Evidentemente, a gente não deixa de pecar. Mas o pecado de nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como um Salvador é um acidente de percurso. Não é viver no pecado. Não é adotar o pecado como trajeto, como maneira de viver aqui nessa terra. Porque não agrada a Deus. E consequentemente, quando verá o dia que ele chama os bodes das ovelhas para dizer... e aí vai encontrar nós que nós nem liguemos, nem importamos com aquilo que Jesus deixou escrito para nós. Agora, vê você dizer que Jesus não deu mandamento? Deu. Ele deu? Quanto mandamento Jesus deu? Deu mandamento. Jesus é a dobradiça, é o destaque do Velho Testamento para o Novo Testamento. O Novo Testamento é a graça. Até agora nós estamos debaixo da graça. Mas quando nós morremos daqui e não abraçamos a graça que está em Jesus Cristo, nosso Salvador, nós não recebemos, nós rejeitamos essa graça e não queremos saber da graça que a gente tem por meio de Jesus Cristo. Do outro lado, nós nos encontramos fora da graça. E lá, do outro lado da vida, não tem mais um jeito para dar. Não tem. Só vai ter só o dia do juízo para você ou para eu ficar no lugar que nós escolhemos viver aqui nessa terra. Tu escolheu viver com Cristo, que cobre, que elimina os nossos pecados, e Ele pagou por nós, e procurar viver uma vida em santidade? Ou então, você só fica com alguma religião, talvez você seja até mesmo muito dedicado à sua religião, muito sincero, sabe? Dedicado à sua religião, mas não abraçou Cristo como seu Salvador. E não procurou nas Escrituras o que o seu Salvador quer de você.
Então, só até aqui. Abraço, abraço. Aqui não tem nem um pensamento da minha parte de ter título, de ser maior do que ninguém. Deus me deu a graça de entender a palavra dele. Deus me deu a graça e me mandou. Já que ele me deu um dom, esse dom eu tenho que distribuir para as outras pessoas, para as outras pessoas entender as escrituras. Então, eu tenho o dom que Deus me deu, todo dom que Deus dá para uma pessoa tem que servir para edificação dos santos e para a conquista de almas. Para a conquista de almas. Porque alguém conquistou a minha alma pregando a palavra para mim. Isso eu te falo, mais de 30 anos faz, 40 anos por aí. Alguém teve misericórdia, Deus usou para ter misericórdia de mim, para poder me explicar as escrituras. Mas aí já foi fome minha para continuar comendo essa palavra tão maravilhosa, que edifica, né? E que todo dia me traz a paz, que todo dia me dá esperança, que todo dia me renova em Jesus, o meu Salvador. Jesus, ele é a palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós, trazendo graça, trazendo perdão, trazendo refrigério, trazendo esperança. Oh, tudo ele tem trazido. E se eu encontrei tudo em Jesus, eu não preciso de muita coisa. As outras coisas agrega a riqueza que Jesus é para a minha vida. As outras coisas terrenas, aquilo... O Senhor diz, o Senhor é meu pastor, a palavra de Deus diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, a gente não pode só falar o Salmo, a gente tem que verificar se ele está sendo o teu pastor. Se tu está caminhando conforme as suas instruções, se tu não está caminhando segundo as instruções do teu pastor, ele não é teu pastor. Portanto, não pode bater no peito e dizer, nada me faltará. Não é? É tremenda a palavra de Deus. Ela é pão, mas também ela é bastão. Bastão, porque nesse salmo mesmo, Davi, inspirado do Espírito Santo, diz, o teu cajado me consola. Teu cajado. O cajado é o quê? É um bastão na mão do pastor. Quando a ovelha está sendo muito teimosa, o pastor dá nela, para ela mudar de caminho. Já pensou? Eu estou sorrindo, mas isso é verdade, isso é uma coisa séria, né? Não quero cair também na mão do pastor, porque o pastor, ele é justo. Deus é amor? É, mas ele também é justiça, meu amado. Também é justiça, minha amada. E você se alegra de ter o seu Senhor como pastor, não é? Beijo para você, um abraço. Quem escutar essa pregação da palavra do Senhor, que abra o coração, abre a mente, aceite Jesus. Talvez você esteja um bocado de tempo frequentando uma igreja, mas nunca deixou Jesus entrar para fazer uma limpeza, para morar dentro de você, não é? Ou a palavra de Deus diz também que o reino de Deus habita dentro de nós. O que quer dizer isso? Porque ele veio habitar dentro de nós na forma de Espírito Santo. Então, portanto, se ele habita dentro de nós, se ele reina em nós, dentro de nós, então ele traz tudo aquilo que ele nos prometeu: paz, amor, né? E os frutos, os 9 frutos do Espírito, que é uma coisa maravilhosa.
E a gente está sempre à procura desses frutos aí. Isso daí, esses frutos do Espírito, é terrivelmente melhor de qualquer Ferrari, de qualquer iate, de qualquer prédios que você possa conquistar nessa terra, não é? Beijo, meus amados. Mua!